Para debater sobre o tema Cultura e Sustentabilidade, Desafios, Soluções e Parcerias, convido para subir ao palco a diretora executiva do Museu de Arte do Rio de Janeiro e coordenadora de projetos especiais da OEI no Brasil, senhora Sandra Sérgio, que atuará como moderadora desse painel. O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, senhor Ricardo Piquet. E o presidente da Fundação Itaú, o senhor Eduardo Saron. Então, senhor Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, muito obrigada pela presença. Então, só para a gente ressaltar aqui, agora a gente tem o tema Cultura e Sustentabilidade, Desafios, Soluções e Parcerias. Senhora Sandra Sérgio, com a palavra, por favor. Você está pegando? Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada aos meus companheiros aqui de painel. Bom, muita satisfação recebê-los e mediar esse painel aqui com o Eduardo Saron, que é presidente da Fundação Itaú, e Ricardo Piquet, que é diretor do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, e meu vizinho lá na Praça Mauá. Então, eu queria abrir esse painel, acho que um pouco fazendo a retrospectiva, né, do que a gente vem falando desde o início, porque eu acho que a gente chega nesse momento de discutir sobre a cultura e o impacto da cultura na sustentabilidade. Então, a ideia é falar um pouco também, nesse primeiro momento, trazendo quais são os caminhos que nos trazem para essa discussão. O ministro Benjamin falou muito sobre as compras públicas e a importância do Tribunal de Contas nesse papel de regulamentar as compras públicas, de trazer o tema da sustentabilidade para a aquisição de materiais e serviços sustentáveis. E eu acho que isso tem muito impacto nas compras que são feitas para realizar as atividades culturais no país, no mundo, e como a gente trabalha essas questões dentro dos nossos acordos, dentro dos nossos contratos, dentro da realização daquilo que a gente faz. Mas também queria ressaltar e trazer o que a Aline acabou de trazer aqui no painel sobre o olhar do ponto de vista da sustentabilidade social e justa, né, total e justa. E aí, nesse quesito, a gente fala dos princípios não só da sustentabilidade ambiental, mas social e econômica, que impactam toda a sociedade. E aí eu acho que a cultura tem um papel fundamental no desenvolvimento, né, social e econômico do país. Eu não vou falar aqui dos dados, porque, obviamente, eu estou aqui com o Saron para falar dos dados da economia criativa, mas a gente sabe hoje que a indústria criativa ela movimenta muito da nossa economia, e, por isso, ela tem uma importância estratégica não só no desenvolvimento desse mercado de maneira sustentável, mas também na conscientização das pessoas, através da cultura, sobre a preservação dos nossos recursos naturais, sobre a preservação do nosso patrimônio material e imaterial, e como a cultura tem uma grande importância nisso, seja através das produções culturais que são feitas, de uma música, de uma produção audiovisual, de uma produção teatral, enfim, todas elas têm uma responsabilidade social e ambiental nessa conscientização. E como que a gente trabalha isso, né, do ponto de vista das parcerias, das cooperações que a gente tem feito, como que o terceiro setor está trabalhando isso e quais são os nossos desafios e os exemplos bem-sucedidos de trabalhar a temática ambiental, né? Acho que até a própria tecnologia hoje que a gente tem utilizado tem um impacto ambiental e como que a gente trabalha também para reduzir isso. Então, queria, trazendo um pouco dessa memória do que foi dito, que a gente abordasse, nesse primeiro momento do painel, através da fala do Saron, os dados da economia criativa, enfim, a importância desse setor para o país e para o desenvolvimento econômico, mas também o impacto para o desenvolvimento ambiental sustentável. E depois eu volto para trazer a fala do Piquet. Muito bom. Primeiro, desculpe o atraso.
Eu estava um pouco na região de você, Rafael Piquet, estava lá no Rio. Hoje teve a abertura da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu e Piquet aqui combinamos de falar 2 horas cada um, para ver se vocês são resistentes mesmo, porque sexta-feira está aqui, a gente já está feliz. Nos encontramos no banheiro. Eu atrasei, estávamos juntos lá conversando, inclusive. Mas, enfim, agradecer a OEI pelo convite, gentil convite. Para mim é sempre um prazer estar em Brasília. Eu gosto de Brasília, morei em Brasília. Morei, acho que 2 ou 3 anos em Brasília. E gosto muito dessa cidade. O tema sustentabilidade é bastante necessário, porque soube que, em tempos de secura, choveu como nunca aqui em Brasília, né? Foi agosto, né? Sempre o mito, o real e agora o mito de agosto, né? E triste saber que rompeu-se um ciclo que era quase que religioso, né? Agosto é secura, secura é agosto, né? E eu estava com o Carlos, que me trouxe aqui, falando: nossa, choveu como nunca aí nos últimos dias. E isso fala um pouco da nossa conversa, dos painéis anteriores, desse tema cada vez mais necessário, né? Mas vamos lá. Esse é um país, já dito por muitos, de dimensões realmente continental. Quando a gente se debruça nos números, a gente cada vez mais se surpreende. E eu queria dialogar com vocês, falando dos números da economia criativa e das indústrias culturais, mas também falando dos números da educação. No fundo, eu queria dialogar com a pauta transversal da própria OEI. Vocês têm uma ideia? Todos os dias vão para as escolas públicas 43 milhões de alunos. Deve ser um Canadá, 43 milhões de alunos, né? Certamente é mais do que uma Argentina. Todo dia vão para essas mesmas escolas públicas e privadas, só uma correção, públicas e privadas, 83% é público sempre desses números, mais um pouco. Todo dia vão para essas escolas um Espírito Santo de professores, 2,3 milhões de professores para darem aulas nessas escolas. A gente tem quase 200 mil escolas no país. Então, todo dia, o movimento que a gente tem para se conectar com o mundo da educação é imenso. Imagine a energia, pensar a pedagogia, pensar as estruturas, pensar as metodologias, pensar, por exemplo, o Plano Nacional do Livre Leitura, né, conectado com o MEC, a distribuição. Isso aqui é um negócio para... Porque você é engenheiro, né? Para engenheiro, nenhum botar defeito. Quando a gente pensa métricas, produção, processo, metodologia, né? Fazer isso... Tem uns colegas ali atrás da coluna. Fazer isso é bastante complexo. Por outro lado, no campo da cultura, a gente também tem números expressivos, né? Todo dia são 7 milhões e 400 mil trabalhadores que estão trabalhando na indústria criativa, na economia da cultura, desde o eixo central, que eu brinco disso tudo, que é o próprio artista, até tudo que está em torno desse artista, o advogado, o produtor, o contador. Um outro segmento dentro desses 7 milhões é o campo da tecnologia, voltado para a produção criativa, né? E um outro segmento são aqueles que têm uma forte formação criativa, usam a criatividade no seu trabalho diário, mas estão em outros setores da economia. Por exemplo, um designer que está na indústria automobilística. Esses são os 7 milhões e 400 mil pessoas que vão para, todos os dias, trabalhar no campo formal, no campo informal, na indústria criativa, na economia da cultura. Por outro lado, falando em orçamento público, o MEC injeta anualmente 130 bilhões de reais na educação brasileira. A Secretaria de São Paulo, o Estado, é mais ou menos 42 bilhões. O município de São Paulo são outros 18 bilhões. Lá, o município do Rio de Janeiro são 8 bilhões de reais, né? Os números são sempre muito relevantes. O nosso percentual do investimento em educação versus PIB é um percentual bastante razoável,
Né? Precisamos mais? Claro que precisamos mais. Bastante razoável. Esse ano, a cultura está vivendo um grande boom de recursos financeiros. Né? A gente teve uma situação de represamento, né, com as 2 leis aprovadas no Congresso, as importantes leis, mais a própria reenergização da Lei Rouanet, mais os orçamentos diretos do MINC. Né? Então, nós estamos aí superando os 10 bilhões de reais, um número histórico para o mundo da cultura. Os números são grandes. Né? No PIB da economia da cultura e das indústrias criativas, nós somos hoje 3,11. Para vocês terem uma ideia, a construção civil, sempre é uma referência para PIB importante, né? 4,3, 4,4. Nós somos 3,11. As indústrias automobilísticas, e vocês sempre veem, né? Precisamos de um novo pacote econômico para as indústrias automobilísticas, precisamos, né? Ela é geradora de emprego, enfim, né? Claro que já foi mais, né? A automatização chegou, mas ela continua sendo importante, mas o reflexo dela no PIB, enquanto a gente é 3,11, a indústria automobilística é 2,8, 2,9. O setor da cultura, da indústria criativa, da economia da cultura, é muito mais pujante do que a indústria automobilística. Porém, a gente não se compreende, não se percebe nesses números. E aí, talvez, o grande primeiro ponto de atenção para uma conversa mais olho no olho de quem faz o planejamento dos governos estaduais, municipais e da União, uma conversa mais olho no olho de quem constitui toda a pauta econômica, de não perceber, ou de perceber de maneira muito fragilizada ainda, e parte disso é culpa, inclusive, do próprio setor, não perceber a pujança, o que significa mexer com esses números. Mas tem outras coisas que se desdobram para a gente pensar, inclusive, sobre o aspecto da sustentabilidade. A gente fez uma pesquisa lá na Fundação Itaú e perguntamos para 1.000 empresas, um pouquinho menos, e olhando para o primeiro emprego. E a pergunta era: você contrata jovens no primeiro emprego, tal? Sim, né? E aqueles que respondiam sim, a gente perguntava qual o motivo da contratação e qual é o percentual desses jovens que permanecem na empresa no primeiro ano. De cada 10 jovens, 7 vão embora no primeiro ano. E aí a pergunta foi: e qual é o motivo desse jovem não ficar na empresa? Por que ele vai embora? Não é, né? Já que você não fechou a vaga e você contratou outro. O motivo central é: eu contrato pelas competências técnicas, pelo que está escrito no currículo a respeito da sua pequena, mesmo que seja pequena, trajetória acadêmica lá, né? Mas eu mando embora pelas questões socioemocionais. Baixa capacidade de se comunicar, baixa capacidade de se relacionar, baixa capacidade de trabalhar de maneira colaborativa. Os temas socioemocionais são profundamente relevantes no mundo do trabalho. E, se você for observar dados da educação, ensino médio, Fundamental 2, as questões socioemocionais gritam cada vez mais. As habilidades socioemocionais são exigidas cada vez mais e a gente se distancia cada vez mais delas. Ainda mais em tempos de uso intenso de tecnologia, né? Migo comigo, né? Eu ali naquela tela, né? Isso para uma criança, para um adolescente, para nós já é nefasto, né? Imagine, né, para uma criança e para um adolescente que tem como grande pressuposto para o desenvolvimento da sua autonomia, a garantia da emancipação, o relacionamento, né? Então, vejam, a gente fala de economia da cultura, a gente fala de educação, mas tem coisas que permeiam a cultura que são fundamentais para a educação e para o mundo do trabalho. Afinal, vamos lá, do ponto de vista socioemocional, se tem uma coisa que te dá traquejo, que te dá condições de viver a partir de um olhar mais ampliado sobre você e o outro, é arte e cultura. Uma dúvida. O esporte também faz isso, né? Mas o tema aqui é cultura. É arte e cultura e com uma força infindável, né? E aí, pensando nesse menino que entrou lá no primeiro emprego, batalhou, tal, né?
que já no primeiro ano tem uma baita frustração, foi colocado para fora porque tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de se comunicar, né? Esse é um tema pouco explorado sob o aspecto do que é pensar a perspectiva da sustentabilidade num país, sobretudo a dignidade dessa criança, desse jovem, desse adolescente, porque tem uma frustração que se acumula aí, né, que é pouco pensado, da energia e da força do que é arte e cultura. O país está mal do ponto de vista dos números da educação, né? Se a gente pegar o PISA, para chegar aos países médios, não estou falando para chegar lá entre os 5 primeiros, né? São 75, 76 países que respondem o PISA a cada período, né? Que é esse índice que avalia a qualidade de ensino nos países. Para a gente chegar nos países médios é 2040. Se a gente continuar nesse nível de melhoria, estamos melhorando, mas a energia dessa melhora é baixa. O tempo dessa melhora não satisfaz o tempo da nossa demografia. E, pior, essa melhora não está olhando para as questões de desigualdade. Fundamental 2, o antigo ginásio, né? Se você pega os dados de matemática no SAEB e DEB, matemática, né? É assim, começa lá no Fundi 1, de cada 100, 35, quando observados, quando medidos, 35 meninos e meninas estão adequadamente dialogando com a matemática daquele período, a relação idade, o momento escolar dele. Aí, se você vai para o Fundi 2, o antigo ginásio, usando os sinais lá, que hoje é o 9º ano, aquele cada 10, que era 35, vira cada 10, 15. Cada 100, 35, vira cada 100, 15. Só 15, que respondem lá ao SAEB, estão compatíveis idade e ano em relação à matemática. Se você for no ensino médio, de cada 100, o que era 35, virou 15, né? Daqueles que chegaram até o final, né? Porque quem saiu, nem todo mundo chega até o final. De cada 100, se segurem na cadeira, sexta-feira, estou querendo garantir a cerveja de vocês, de cada 100, 5 conhecem matemática relativa à sua idade e o ano adequado. Lá, no último ano do ensino médio, ou 3º ou 4º ano lá do antigo colegial, enfim, ensino médio. E se a gente olha para mulheres negras no Fundi 2, lá no ginásio, o número ainda é pior. É ainda pior. Então, a nossa melhora é uma melhora razoável, mas não na intensidade que a gente precisa, né? Como a gente pode imaginar, no mundo onde temos ChatGPT e tantos outros desafios, que a gente só chega em 2040, se a gente continuar nesse ritmo. Porém, 2030 começou a fechar a nossa janela demográfica de país jovem para país da terceira idade. No Rio Grande do Sul já começou. O que significa isso? No Rio Grande do Sul já tem menos pessoas com menos de 14 anos e já tem mais pessoas, quando você compara o número de pessoas com menos de 14 anos e o número de pessoas com mais de 60, tem menos pessoas com menos de 14 anos e tem mais pessoas com mais de 60 anos. Então, no Rio Grande do Sul, a pirâmide já começa a ficar gordinha aqui em cima. Do ponto de vista geral, em 2030, é o Brasil. Agora, vejam só, a gente vai começar a envelhecer antes de acumular. Essa conta não fecha. Na família, né? Quando eu penso na aposentadoria, quando eu penso no meu envelhecimento, quando a gente pensa na economia que chama a economia prata, né, dos cabelos, eu penso o seguinte: eu vou acumular, porque eu sei que, no momento do meu envelhecimento, eu vou começar a sacar o que eu acumulei. Só que, pensando no Brasil família, nós não vamos ter o que sacar. Hoje, eu só com os dados, né, desculpem, hoje, exatamente hoje, dados da OCDE e Fundação Itaú, a gente tem
8 milhões, quase um Portugal. Portugal é 9 milhões e pouco. Tal. 8 milhões de meninos e meninas entre 18 e 24 anos que não conseguem trabalhar e que não conseguem estudar. Olha a dívida social que a gente está contratando neste momento. E aí não tem outra saída, não tem outra saída. Eu falei na Bienal agora há pouco, e eu não estou pessimista. Aliás, outro dia, eu estava num seminário, e aí tinha um homem branco, como eu, hétero, tal, falando dados e sendo pessimista, tal, e eu levei uma porrada indireta, porque nesse mesmo seminário tinha uma menina negra, lá com seus 18 anos, depois que ele falou, e com evidências, com dados, depois que ele falou um monte de dados e falou, olha, eu sou uma pessoa pessimista, ela pegou a palavra e falou assim, você, homem branco, né? Eu me enxerguei ali, né? Eu me conectei com ele, já comecei a diminuir na cadeira, você, homem branco, pode ser pessimista. Eu, menina negra, lá do Ceará, né? Os meus 18 anos, eu não tenho o direito de ser pessimista, eu preciso ter esperança. E é disso que a gente está falando. Como é que a gente constrói esse lugar da esperança? E tem jeito. Teve 2 movimentos bastante interessantes nos últimos tempos no Brasil. Primeiro, há pouquíssimo tempo, a aprovação da escola de tempo integral. Não dá para o filho do rico ficar 7 horas na escola e o filho do pobre ficar 4 horas na escola. Aqui tem uma luz imensa de escola, na questão da escola de tempo integral. E não foi só uma aprovação, mas teve a aprovação, tem um valor para a implantação dos municípios e estados em relação à escola de tempo integral, tem um valor adicional, né, para aquele aluno que está estudando na escola de tempo integral. Nós estamos falando de 7 horas na sala de aula. Isso significa falar de uma série de coisas que eu falei aqui anterior, porque não é só aumentar a matemática, não é só aumentar português, é também isso, é aumentar a ciência, é também isso, história, geografia, filosofia, é também isso. Mas aumentar aquele rol de elementos que vão garantir habilidades socioemocionais para esse menino e para essa menina. E aí é aproximar a arte e cultura, o território da escola, é transformar este lugar num lugar onde não é a cultura e a educação, não é a educação e a cultura. Né? Transformar essa escola onde cultura é educação é cultura. Essa é uma saída necessária. A gente tem que correr contra o tempo. Tudo que puder ser feito para a gente implantar da maneira mais rápida possível a escola de tempo integral é maravilhoso. Porque tem uma série de exemplos do que significa ter meninos e meninas lá no Museu da Manhã ou tantas outras experiências dele. O que isso ressignifica. Né? Imagine conectar essas 190 mil escolas, né, com os 6 mil museus em todo o país. São poucos museus, mas são relevantes. Desculpe, com as 6 mil bibliotecas em todo o país. Ou com os 3 mil museus em todo o país. Né? Imagine conectar com a produção independente da cultura local, com as iniciativas de esporte local. Né? Isso é profundamente necessário. Nós estamos falando aqui de preparar o jovem para este outro momento de vida, de garantir mais autonomia, capacidade de emancipação. Nós estamos falando aqui de girar uma outra economia em torno dessa escola, de contratação de mais professores, de contratação desta produção independente da cultura local, de quem produz esporte conectado às questões de educação. Tem aí um giro de aceleração profundamente necessário. Então, pensar na escola de tempo integral é fundamental. E a outra coisa que também foi sancionado, quase que na mesma semana, é a questão do ensino técnico profissionalizante. Fundamental, fundamental o ensino médio se conectar ao ensino técnico profissionalizante, né? Com a opção do jovem seguir no mercado de trabalho no outro dia ou seguir no mundo acadêmico no outro dia, né? Há uma série de profissões. E aí tem que mapear a cadeia produtiva local, uma série de profissões que têm demanda reprimida. E aí, pensando nas novas economias, além da economia do mundo criativo, a gente tem a economia prata, necessária, né? Ainda mais num país que caminha para esse lugar. A gente tem a economia do cuidado, necessária, muita demanda. Alguém aqui que tem alguém que precisa de um cuidado adicional para
conseguir um profissional de qualidade, né, que tem uma formação técnica para estar acompanhando, para estar dando suporte, dificílimo. E, quando consegue, é disputar da tapa. Prata, do cuidado, da criatividade, digital, necessária e fundamental. E verde. Né? Qual a demanda que você tem, né, pensando, inclusive, em carbono zero, pensando em toda a perspectiva COP25 que vai estar aí, tudo que isso faz girar. Então, vejam, os dados estão aí, o cenário atual é muito difícil, mas não há outra saída senão a gente articular iniciativas do poder público, da iniciativa privada, do mundo do trabalho, em torno desse binômio, né? Educação é cultura, cultura é educação, pensando nessas novas perspectivas para a gente acelerar o ganho de conhecimento, de saberes, as trocas de saberes, a formação dessa moçada, para a gente, ao olhar para os 8 milhões lá dos nem trabalham, nem estudam, a cada dia diminuir esse número e não permitir que esse aumente, para que a gente possa, de fato, atuar com essa perspectiva desse país que permanece tendo muita perspectiva. Agora, para terminar, tem uma outra questão, e eu acho que pensar essas 5 economias, pensar um pouco o distanciamento dessa nossa necessidade do commodity, né, é fundamental para a gente imaginar um país que possa crescer com ciclos poderosos. Nos últimos 30 anos, é o meu último número, não dou mais nenhum último número, nos últimos 30 anos, a gente cresceu, em média, 2%, 2,1% ao ano, nos últimos 30 anos. Qualquer um aqui que entrou no mercado de trabalho, de alguma forma, nos últimos 30 anos, e está melhor do que o seu pai, está melhor do que a sua mãe, é ponto fora da curva. Porque essa economia, se a gente põe a demografia, eu tenho até medo de falar aqui dentro, eu estou no IPEA, né? O povo aqui sabe como nunca. Essa economia, se a gente traçar um dado básico, que é a demografia, quase que não cresceu, né? A gente teve momentos importantes, teve momentos de profundo decréscimo, né? Então, a gente pega aí 2,1%, 2,2% aí nos últimos 30 anos. Quem está melhor do que o pai, do que a mãe, é ponto fora da curva. A gente não pode imaginar que, para esses jovens e para esses meninos e meninas, a gente possa oferecer o ponto fora da curva. Para isso, fundamental, um projeto de desenvolvimento pensando em nos distanciarmos do commodity. O commodity é fundamental. Aliás, se ele não tivesse, a situação estaria mais grave, né? Mas a gente precisa olhar para essas novas economias, pensar no ensino integral, a articulação da cultura e educação, e também trazendo o esporte, imaginando que, ainda, mesmo que esse boom demográfico esteja, né, num recuo, os números do IBGE até nos assustaram, e está mais rápido que a gente imaginava, a diminuição aí do boom demográfico, mesmo que isso esteja acontecendo, ainda a gente tem muito o que oferecer, tem muito a fazer, tem muito a falar, porque, de fato, quando a gente olha para o lado, esse país continua tendo bastante condições e bastante poder para virar o jogo. Muito obrigado, desculpe se me alonguei. Bom, obrigada. Eu acho que os números são importantes, mais alarmantes, mas, ao mesmo tempo, eu me coloco aqui no lugar dessa menina, que eu acho que a gente precisa ter esperança. E eu acho que, quando a gente fala em ter esperança e fala de educação e fala de cultura, eu coloco a responsabilidade nos nossos ombros. Eu acho que aqui estamos representando 3 grandes instituições que trabalham pela educação e pela cultura, e fazer com que essa conexão educação-cultura olhe para o hoje, para os desafios de hoje, para essa quantidade de jovens que a gente tem fora do mercado de trabalho, fora da escola, mas também por essa juventude que está vindo. E, para esses jovens, essa grande quantidade de jovens que a gente tem hoje, que começa a entrar numa vida adulta, ela precisa estar carregada de uma formação, de um cuidado, de capacidades e habilidades socioemocionais também para lidar com os desafios dessa outra etapa, né, da vida adulta. Como que a gente olha para o hoje, para os desafios do hoje, para a gente ter um melhor amanhã? Fiquei. E aí eu uso a palavra para te passar a palavra para ouvir um pouco como a gente tem lidado com esses desafios dentro da gestão de um instituto que tem uma ampla atuação também no país e em vários locais, né? Muito bom.
Bom, Sandra, obrigado. Boa tarde a todos, a todas aqui. Eu vinha comentando com o Saron, primeiro dar os parabéns a você, sexta-feira à tarde, aqui, finalzinho da tarde, é dureza, né? Todo mundo esperando sextar, daqui a pouco a gente vai. Mas obrigado, Calu, pelo convite, pela OI, de estar aqui conversando com vocês, um tema que eu adoro, vivo por isso, e está ouvindo o Saron aqui também, que é uma enciclopédia, aí era da cultura, agora ele nem lembra mais, agora ele é da educação, dominando todos os números, aí na minha terra a gente diz, é o cão chupando manga, sabe? Impressionante, o menino aprende logo, né? Mas eu queria rapidamente aqui falar para vocês sobre essa conexão da cultura com a sustentabilidade, que é o que a gente tenta fazer há bastante tempo. Falar um pouco sobre como a gente tem evoluído trabalhando por isso. Como o Saron disse, eu sou engenheiro, né? Eu fui engenheiro no século passado, nem lembro mais, entendeu? Mas o fato é que, quando eu fui engenheiro e me aproximei da arte e da cultura, eu me tornei um cidadão muito melhor, eu acho. Por isso, pela capacidade que a arte tem de mexer com a gente, de olhar perspectivas diferentes. Às vezes a gente olha só a régua, a gente olha várias curvas, né? E eu acho que melhora a perspectiva de vida, da gente considerar vários outros fatores, de respeitar as diferenças, de considerar uma série de nuances que a engenharia, nesse ponto, não facilita, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma experiência rápida sobre essa evolução do que a gente entende por sustentabilidade, né? Eu respondo pelo Instituto de Desenvolvimento de Gestão, que funciona desde 2001, mas a gente faz o trabalho enfocado na sustentabilidade através da cultura, com diversidade e com inclusão. Por que a gente traz aqui a sustentabilidade como centro? Isso é um caminho, é uma estrada que a gente vem perseguindo, e hoje a gente traduz a sustentabilidade como o senso de equilíbrio e de harmonia em todos os sentidos, na relação nossa com a natureza, mas na relação nossa com nós mesmos, que a gente chamava até pouco tempo dentro do Museu da Manhã como a convivência, a boa convivência. Mas esse equilíbrio da sustentabilidade eu acho que nos move para pensar 360 graus todos os dias. Eu ia acrescentar, até falei com o ministro Zimler, que comentou sobre a questão da sustentabilidade, compras públicas e tal. A gente tem outro conceito da sustentabilidade mais prática, mais para o engenheiro. Sustentabilidade é aquilo que custa pouco para manter, do ponto de vista das obras. Eu estava até dizendo para ele que é genial conseguir com que uma licitação pública escolha um fornecedor para construir um prédio e ele mesmo seja responsável pela manutenção 10 anos. Então, ele só vai propor coisa que seja sustentável e que custe pouco para manter. Eu acho que seria uma saída genial, né? Você vai fazer uma praça, vai propor um negócio na praça, você vai ser responsável por 10 anos de manutenção. Isso é sustentabilidade, porque vai custar pouco para manter. Agora, o cara inventa um negócio que tem que pintar todo mês, tem que limpar todos os dias, tem que fazer trocas de lâmpada, desgasta muita energia, gasta muito isso, não é sustentável. Pode ser genial, mas não é sustentável. Então, esses são dois conceitos de sustentabilidade importantes. Aqui, bom, a gente começa sempre falando na nossa vida, no nosso dia a dia. Sérgio, que é o nosso diretor de projetos, está aqui, a gente não esquece de falar sempre sobre propósito. A gente sai de casa por um propósito e o time se junta por um propósito, né? Então, esse propósito de acolher e inspirar ambientes com pessoas maravilhadas pela nossa cultura e pela nossa natureza. É esse o propósito que a gente achou para colocar o IDG para desenvolver a missão dele. A missão é desenvolver esse potencial das pessoas e das organizações nas artes, na cultura e no meio ambiente, tendo a gestão como nosso principal instrumento de realização. E por que a gestão? Porque nesse meio, talvez vocês não saibam, não estejam muito próximos dele, Saron sabe bem, Sandro também, é uma lacuna enorme na área de cultura, o quesito da gestão, né? Então, a gente imaginou, há uns anos atrás, eu passei por alguns caminhos aí, lá de Recife, depois para o Rio, e por fundações, por projetos, por empresas privadas, mas colocar o IDG à disposição dessa gestão para a cultura e meio ambiente, porque era uma lacuna, ainda é uma lacuna muito importante no Brasil.
Aqui eu sempre falo falando de gestão, qual é o nosso modelo de governança. É uma instituição relativamente pequena, hoje nós já tivemos 1.000 colaboradores, hoje são 350, em Recife, Rio e São Paulo, mas a gente trabalha muito focado no nosso modelo de governança na segurança jurídica e financeira para tudo, e transparência nessa gestão. A gente tem conselho de administração, conselho fiscal, conselho estratégico em cada equipamento, comitês curatoriais com especialistas, auditoria externa, especialistas em cada área, uma área de compliance jurídico e uma controladoria dentro da instituição. Isso porque a gente não tem uma empresa por trás para dar esse suporte. O nosso endowment é a segurança jurídica e financeira. E aqui a gente tem alguns números que traduzem como a gente trabalha. Então, a gente diz o seguinte, já foi o momento da gente fazer muito ativismo, nós temos vários ativistas, nós fazemos ativismo, mas a questão da inclusão e da diversidade, a gente acha mais importante traduzir em números do que fazer o ativismo propriamente dito. Então, num censo que nós terminamos semana passada, pelas regras do IBGE, nós temos 49% de pessoas negras, pretas ou pardas, dentro desse nosso time. A gente tem 37%, mais de um terço, de pessoas que se autodeclaram do grupo LGBTQIA+, e 66% dos cargos da alta liderança ocupados por mulheres. Esse é o segredo principal do IDG, né? Eu tenho que dizer isso, senão eu apanho lá, né? E Sérgio está gravando aí. Então, são dados que eu acho que traduzem a diversidade na prática. A gente recebeu outro dia um analista de dados que veio da empresa de tecnologia, uma menina com 20 e poucos anos, né? Hein? Miriam. E ela disse, a minha felicidade foi entrar no Open Space e ver tanta gente parecida comigo, porque ela é uma jovem negra e chegava nos cantos e não encontrava os seus pares, né? Então, a alegria dela nos orgulha muito, que está traduzido nesses números, né? E aqui a questão do impacto. A gente já beneficiou mais de 7 milhões de pessoas nos equipamentos somados, né? Eu vou mencionar alguns deles aqui. Nesses últimos 10 anos, 500 milhões em média geridos, né? Com aquela responsabilidade, com aquela governança, né? E alguns projetos, só para vocês saberem aqui, tem uma linha no tempo. A gente começou em 2013 com o Passo do Frevo, o Museu da Manhã ali para vocês, depois o Cais do Valongo, que a gente está aí com o Sérgio tocando e concluindo, depois de longos 4 anos, a intervenção de restauração e de melhoria de sinalização, de apoio à visitação, e o nosso Museu das Favelas, em São Paulo. São os 4 primeiros principais equipamentos, mas aqui tem um conjunto deles. Nós já passamos lá pelo Cais do Sertão, pela Biblioteca Parque do Estado do Rio de Janeiro, que era um espetáculo, parques urbanos, nós gerenciamos, entramos no Fundo da Mata Atlântica, estamos até hoje gerindo o fundo para a preservação da biodiversidade da Mata Atlântica no estado do Rio. Montamos uma fundação em Amsterdã para fazer a conexão com outros museus de ciência orientados para o futuro. Hoje a gente administra, lidera uma aliança chamada Forums, que é Future Oriented Museum Synergies, que vão se encontrar no Museu da Manhã pela primeira vez em setembro, no final desse mês. Aí fizemos os outros projetos no teatro, o Cais do Valongo, como eu mencionei. Desenvolvemos, montamos e começamos a operação do Memorial do Holocausto no Rio, já entregamos para a sociedade israelita. Estamos iniciando, fechamos junto, em parceria com a OEI, o Museu da Educação, nosso glorioso, né, Thelma? Lá com o governador Eduardo Leite, e entramos numa parceria... Porto Alegre. E... Bacana, depois a gente terminou o Masterplan, agora vamos iniciar a fase de implementação. Que equipamento lá? Dentro do Instituto da Educação, aquele prédio Flores da Cunha, que é um prédio histórico importante para Porto Alegre, né? Vamos, tá na hora boa aí para a gente embarcar o Itaú, a Fundação Itaú e todo o time. E o Forte dos Remédios, lá em Noronha, que a gente entrou numa concessão de 20 anos, que é uma experiência muito rica também vale visitar, viu, Saron? É mesmo? Não, você já falou. Esse é concorrido para visitar. Bom, o que é que eles têm em comum, né? Aí a gente diz aqui a dimensão, claro, cultural, né? Nesses valores que a gente agrega, a diversidade de valores, particularidade das comunidades,
e seus processos de mudança, sempre se relacionar com os vizinhos. E a gente nunca diz que o nosso projeto, a nossa intervenção está no centro e existe um entorno. A gente fala dos vizinhos porque a gente não é centro, a gente quer ser parte. A dimensão social, melhoria da qualidade de vida direta e indireta das pessoas que têm a oportunidade de ter a nossa experiência, né? A gente diz sempre que nessa experiência as pessoas têm que entrar e sair melhor do que entraram. Os modelos de gestão sustentável e desenvolvimento da economia local, e, mais uma vez, vamos falar um pouco dessa dimensão da sustentabilidade, né? Com os processos inseridos em todos os equipamentos. Quando a gente fez um projeto, uma parceria com a Oceana, que proibia o uso de plástico de um uso só no Museu da Manhã, a gente levou para todos eles. Não tem mais garrafa PET, não tem canudo, não tem nada, é um início de um movimento. A gente começou no Museu da Manhã a neutralizar o carbono desde o primeiro dia de inauguração, a gente está levando para todos eles. É um pouco do que a gente pode traduzir da preocupação em sustentabilidade nesses números aí. Então, o que a gente fala da sustentabilidade é a ética do cuidado, é o conjunto, é a relação do sujeito, do indivíduo, da sociedade e do planeta, é o bem-estar dos três, né? O bem-estar do indivíduo, da comunidade e do planeta juntos. O que é que a gente pode fazer por isso? Na medida em que o ser humano achou que estava fora desse jogo, começou a estragar. Ele se acha o máximo e está fora da natureza e vou me relacionar, né? Vou trabalhar o meio ambiente. Então, o ser humano é parte do meio ambiente, a comunidade é parte do meio ambiente e ela precisa se ver assim. Se não cuidarmos da nossa relação, a espécie pode ir para a extinção, mas o planeta vai sobreviver e virão outras espécies, né? Essa visão não é trivial. A gente fala aqui brincando, as pessoas não têm ideia do risco que a gente está correndo. Não é mais uma mudança climática, é uma emergência climática. Nós vamos passar até o final deste ano, um dos maiores calores no Brasil, e consequências e mortes virão. Não é trágico, não, é previsto pela ciência. Só que a ciência fala isso desde 1990. E a gente não presta atenção. Ou a gente não quer prestar atenção, né? Quando a gente fala sobre futuros, eu vou falar um pouco aqui sobre isso, futuro é a capacidade mínima do ser humano de analisar, de prever e se antecipar para não entrar na desgraça. E parece que o ser humano está meio dopado e não percebe o que a gente pode fazer. E outra, falar de maneira sustentável e não agredir e conviver em harmonia com o meio ambiente não é abrir mão de nada, você pode fazer quase tudo de maneira mais sustentável. É isso que a gente aposta. E, para isso, eu queria falar rapidamente aqui sobre o exemplo do Museu da Manhã, que é um museu singular em busca de um futuro plural. Por isso que a gente diz que não existe um futuro, existem futuros. E é nisso que a gente trabalha todos os dias, né? Então, aqui, como é que a gente respeita essa comunidade? Promovendo a acessibilidade. A gente quer falar, todas as nossas apresentações e eventos têm tradução em braille, e aí... Só um registro aqui, fiquei com muita pena de vocês ainda há pouco, porque os locutores na abertura falavam tão rápido que eu não sei como é que vocês conseguiam traduzir, né? Mas está gravado aqui, eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Mas acessibilidade em todos os níveis. Então, assim, só fazer um comentário aqui. Outro dia o cara entrou no restaurante e deram as boas-vindas à família, dizendo boa noite a todos vocês. Aí o cara perguntou, por que você me chamou de todos? Ele disse, não, porque aqui nós somos inclusivos. Ah, que legal. Então, está vindo aí um casal que é cego, me traz o cardápio em braille. Eu disse, não, a gente não tem cardápio em braille. Esse rapaz, vai vir um amigo com cadeira de roda, como é que sobe essas escadas? Não, a gente vai providenciar a rampa. Então, trocar uma letra não significa nenhuma acessibilidade. Isso é um engodo. Então, a gente tem que ter cuidado onde a gente vê acessibilidade, onde a gente vê só lavagem, né? Então, acessibilidade importante, territórios e comunidades. Onde a gente entra, tem que respeitar onde eles estão. Quando a gente foi abrir o Museu da Manhã, um ano antes, a gente foi conversar com a comunidade para dizer para elas que a gente estava chegando, pedindo licença para chegar e explicando qual a diferença que aquilo poderia fazer na vida daquelas pessoas. Hoje, a gente tem mais de 6 mil vizinhos com carteira de vizinhos, que podem entrar qualquer dia do ano com um acompanhante. Temos hoje 15% do efetivo contratado lá, a gente tem mais de 1.000 alunos que frequentam o Museu da Manhã e mais 25 museus da cidade, como projeto entre museus, e essa relação com eles faz toda a diferença, né? Não só de relação, mas de comportamento. Eles aproveitam e chamam o museu deles, né?
Aqui, eu me antecipei o programa de vizinhos, que a gente já faz, e a educação, como museu educador, é uma oportunidade de oferecer uma experiência de educação em cada momento, em cada turma. A gente recebe mais de 70 mil alunos para visitas mediadas. E isso faz diferença para eles, e a gente está começando a medir aquelas comunidades que têm mais acesso, que diferença poderá fazer para aquelas comunidades que não têm o acesso que eles têm, né? Bom, aqui o nosso querido museu. A gente traduz também como trata a natureza, zona livre de plástico, que eu acabei de mencionar com a Oceana. A gente faz a compensação de carbono, neutralidade de carbono, desde o primeiro dia da inauguração. A gente teve certificação LEED na hora da construção, para redução de lixo e de entulhos, e a eficiência energética com placas de energia solar e o tratamento, a recepção da água da Baía de Guanabara para fazer a troca do calor para as unidades de ar-condicionado, evitando gastar água do sistema público, né? Então, aqui a gente diz que é um museu de ciências, um museu de ciência aplicada, diferente, onde a gente promove aí encontros imersivos para as pessoas entrarem, poderem refletir e tomar as suas decisões quando sair, que futuro, que amanhã eles querem. Aliás, a gente chama de amanhã, porque amanhã é um futuro próximo. É uma amanhã que, se a gente trabalhar hoje, a gente pode usufruir desse amanhã. Quando a gente fala de futuro, a meninada não quer nem saber, porque esse negócio para os tataranetos, né, daqui a 200 anos, daqui a 100 anos, a gente fala que o amanhã é 30, 40 anos, para que você possa ter mais otimismo e atuar hoje e usufruir desse mundo melhor. Então, a gente faz aqui as imersões, a gente propõe convidar eles para explorar esses caminhos e decidir eles mesmos pelos futuros desejáveis, como pautada na sustentabilidade, na convivência e na natureza, como parte dessa única sustentabilidade. Então, a gente faz com que eles possam refletir a respeito dessas questões e de 5 perguntas que a humanidade sempre se fez: de onde viemos, quem somos, onde estamos, para onde vamos e como queremos ir. São 5 momentos de reflexão que a gente acha que tem feito a diferença por pesquisa, essa experiência que é oferecida. O museu, a parte superior, é dividida nesses 5 grandes momentos, que a gente pode falar longamente de cada um deles, mas não é o caso aqui, mas são experiências pensadas para essa transformação. O cosmos são 13,5 bilhões de anos para você pensar a evolução deles, contadas em 8 minutos pelo Fernando Meirelles, que é uma experiência linda. Depois você entende, a partir do cosmos, que nós somos matéria, vida e pensamento. São experiências que eles vão observar, que ao longo desses 3 módulos você vai entender de onde você pode partir para entender e conviver, esse é o do pensamento, conviver com o momento que nós vivemos hoje, que se chama antropoceno, a cena do antropo, a cena do planeta, que é uma fase de transformação e que o homem interferiu nessa geologia, nessa natureza do planeta, e que a gente vai ser percebido milênios à frente. O problema é que aqui a gente vê que o ser humano, a partir de 1945, 50, em 70 anos, consumiu mais o planeta do que 200 mil anos para trás. E, naturalmente, isso não é sustentável. A gente tem que mudar o modelo. Esse negócio de todo mundo querer um carro, todo mundo querer isso, todo mundo querer viajar, isso não vai funcionar, né? A gente precisa arranjar outras formas de conseguir atender os nossos anseios de maneira mais equilibrada. Isso está posto ali. Depois a gente vem com experiências dos amanhãs, como você pode testar, jogar, entregar a sua pegada de carbono. Para vocês terem uma ideia, se toda a classe média brasileira, com o padrão de consumo que nós temos, fosse reproduzido para todo o mundo, a gente precisaria de uns 2,5 a 3 planetas. Agora, se todo mundo copiar o modelo americano, a gente precisa de 12 planetas. E por que isso está em equilíbrio? Porque tem o hemisfério sul que não consome nada, 0,01 na média, né? A gente diz que 2% da população do mundo tem 80% da riqueza do mundo. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. 10% das pessoas mais ricas dos Estados Unidos poluem 40% do que a gente vê de poluição. Evidente que isso não está certo. Então, aqui a gente tenta mostrar um pouco desse equilíbrio, aqui um momento de reflexão, para que as pessoas pensem o que viram e como podem traduzir essa experiência em mudanças de hábitos e influência no seu modo de vida, no seu raio de influência. Eu acho que a gente tem dito várias vezes, cada um de vocês aqui somos todos privilegiados, a gente precisa ocupar um espaço de liderança, de fala,
para interferir de maneira positiva para que essas informações cheguem no lugar certo. A gente já recebeu mais de 6 milhões de visitantes, uma média de 1 milhão de visitantes por ano, excluindo aqui os períodos fechados da pandemia, e 45% dos visitantes nossos são gratuitos. Significa que esse museu é popular. A gente diz aqui que 50% do público não são habituais de museus e 20% já declararam que jamais tinham estado no museu antes. Então, é uma nova audiência, é uma oportunidade deles aprenderem com o museu. Daí nós temos vários projetos, vou mencionar rapidamente aqui, a Cátedra da Unesco, é a primeira vez que a Unesco abre uma cátedra de alfabetização de futuros para um museu e não para uma academia. Nós temos uma meta de formar 400 pessoas, já formamos até agora mais de 500. É uma formação de como a gente pode pensar no futuro, não necessariamente reproduzindo o passado, saindo dos modelos do passado. E, pessoal, para vocês entenderem, quando a gente fala aqui, qual é o carro do futuro que o cara pensa? É um carro do futuro, é um carro todo elétrico, um carro que tem asa, que pode voar feito o drone, mas, se você pensar, ele é muito parecido com a charrete de 300 anos atrás. A gente continua repetindo os modelos, né? Só de maneira diferente, aproveitando a informação que pinga todo dia. Então, essa é a ideia de que a gente possa mudar. Encontros do Amanhã são encontros com jovens que possam pensar e projetar esses manhãs na prática, uma grande semana de meio ambiente, que é o CEMEIA, exposições que a gente faz como esse para todo mundo, como alimentar 10 bilhões de pessoas de maneira sustentável. Não é trivial. A gente tem que dizer que o país promove ou produz commodities. Já comentaram ainda há pouco aqui da Apex, né, dizendo de quão revolucionário foi a agricultura a partir dos anos 70, com a Embrapa, mas a gente precisa melhorar a forma de produzir, a forma de reduzir esse impacto para alimentar o mundo. Nós trouxemos quase 2 anos de exploração sobre a Amazônia no Museu da Manhã, com 2 grandes exposições, a Fruturos, que é a Amazônia Sustentável, em 5 grandes momentos. Depois nós trouxemos a Amazônia por Sebastião Salgado, um grande fotógrafo. 600 mil pessoas visitaram essa exposição em 6 meses, com obras maravilhosas. Aliás, abriu aqui, quem tiver a oportunidade de ir no SESLab, vale a pena. Aliás, hoje, o Instituto Terra está fazendo 25 anos. É uma pena não ter podido estar lá, né, mas, por conta do Calu, é ocupado, mas vale a pena celebrar, porque é uma grande experiência do Sebastião e da Lélia Salgado, né? E Andemorundu, que a gente fez uma experiência assim, vamos mostrar o que é que Sebastião fotografou, mas vamos mostrar também as tribos, as comunidades indígenas, o que é que eles produziriam para dizer como é que eles se sentem, como é que eles veem, como é que eles se veem na tela. E eles mesmos produziram, e foi uma experiência muito legal, e a gente colocou, o Sebastião só tem uma concorrência lá dentro, é outra exposição, e ele foi lá debater com eles. E a gente imaginou que a gente poderia continuar sonhando com a floresta, pegar toda essa experiência, colocamos num painel com um vídeo 3D bacana para todo mundo. Então, a gente diz aqui que o amanhã é hoje, e o hoje é o lugar da ação. Por isso, a gente tem que pensar diferente para poder usufruir em breve desse amanhã que a gente deseja. Eu acho que é isso aí. Obrigado, Sandra. Obrigada. E, de fato, a gente conecta aqui as 2 falas. O Sarão trouxe vários dados sobre educação, a importância da gente trabalhar a educação. Eu sei de todo o trabalho que o Museu do Amanhã tem feito, que o IDG tem feito nessa conscientização para o amanhã, pensando o hoje de maneira mais sustentável, para que a gente possa ter um amanhã mais seguro do ponto de vista da economia, do ponto de vista do nosso planeta, dos recursos naturais que são escassos. E, de fato, quando a gente ouvia lá atrás falando sobre o aquecimento global, sobre o futuro, sobre como essas coisas, a gente muitas vezes não pensava que isso era logo amanhã, né? E esse amanhã já chegou, com Brasília chovendo em agosto, com os outros países sofrendo com grandes incêndios de grandes dimensões. Então, está muito hoje, e graças à tecnologia e aos meios de comunicação, hoje está muito mais evidente também, né, os impactos e as reações da natureza diante do nosso consumo inconsciente, e o quanto a gente precisa trabalhar dentro da educação, e através dos nossos equipamentos culturais. E aí eu vejo muito essa missão do Museu do Amanhã e aquilo que a gente está construindo também no Museu da Educação, essa oportunidade de trabalhar com essa juventude que hoje a gente tem dados muito pessimistas, mas que, com muita esperança, a gente e trabalhando de maneira muito responsável, que a gente possa formá-los para esse amanhã.
né? Larissa, acho que a gente tem perguntas, Temos. né? Do público, se você puder alguém inclusive, puder trazer. se tá ligado? Tá. Se alguém aqui tiver pergunta, a gente pode fazer. E temos também aqui uma pergunta que foi enviada aqui pelo pessoal. Que eu tenho, na verdade, uma para o Saron, uma para o Piquet. Eu vou começar aqui pelo Piquet. De que forma os equipamentos culturais, como os museus, podem impulsionar a cultura de sustentabilidade para os jovens brasileiros? Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas mais aprofundadamente, né? Queria ouvi-lo. Bom, veja, primeiro a função da cultura. O Saron comentou muito bem no início. Pela arte, pela cultura, você abre os horizontes e começa a pensar de outra forma. É uma pena saber que o Brasil tem 3 mil museus, quando a gente tem 5.800.000 municípios, e esses 3 mil museus estão concentrados nas capitais. Eu, se fosse presidente, eu decretava que todo museu tinha que ter, toda cidade tinha que ter um museu para contar a sua história. Primeiro, para você saber o que é que aconteceu, o que é que você pode projetar. Se você não conhece, você não se afeiçoa, você não pode planejar aquilo que você sequer tem conhecimento. Então, eu acho que um espaço desse é importante. E cada vez a gente vê a evolução desse espaço, da tecnologia, das formas. Às vezes a gente vê alta tecnologia embarcada, às vezes a gente vê que não precisa de tecnologia nenhuma. Existe uma teoria hoje nos museus que você precisa, em cada lugar desse, ter um espaço vazio. Para quê? Para você sozinho pensar o que você viu e decidir o que você vai fazer. Porque é muita informação, porque é texto, porque é interação, porque é celular, porque é rede social, porque é o escambau. Você precisa de alguns momentos. Então, eu acho que essa experiência e essa aproximação da cultura pode levar a uma série de reflexões, inclusive sobre a sua maneira de viver, como interagir com essa casa que é uma só, que é o nosso planeta. Estamos cansados de ver aí que não existe planeta B, só tem esse aqui. Não adianta pensar nem na Lua, nem em Marte, porque vai ser difícil, mas tem que pensar nisso aqui. Então, eu acho que esses espaços de reflexão servem para isso, para a gente pensar como a gente pode conviver numa melhor harmonia com nós mesmos e com o planeta. É nisso que eu acredito. Muito obrigada. E agora eu tenho uma pergunta para o Saron, que é minha, pessoal, porque eu fiquei bem chocada com esses dados, né? Principalmente esse número que você passou, né? Que de 10 jovens, 7 eles vão embora do emprego no primeiro ano de trabalho, né? E por questões aí socioemocionais. Pela tua experiência, né? Qual que seria aí... É difícil a gente falar em solução, mas existem projetos que já estão trabalhando nessas questões específicas? Eu acho que a gente tem que trabalhar uma mudança de paradigma para o mundo cultural, que já foi anunciado lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai fazer, acho que 73 ou 74 anos esse ano. Lá no artigo 27, fala que as pessoas, né, ainda usa o homem, né, agora a gente já tem que, né, corretamente ser mais contemporâneo, que as pessoas precisam ter condições e é preciso oferecer às pessoas condições para que elas participem do mundo da cultura e dos avanços tecnológicos. Historicamente, foi importante e continua sendo importante. As políticas culturais atuais são pautadas pela democratização do acesso. Na verdade, essa frase ela entra na Constituição em 2005, quando há uma reforma constitucional, 2005 ou 2003. Há uma grande reforma constitucional e o artigo referente aos direitos culturais acresce a questão da democratização do acesso. Foi o Gilberto Gil que introduz essa perspectiva, e corretíssima naquele momento. Era preciso que mais artistas, mais produção artística e cultural tivesse contato com o maior número de pessoas possível. E esta questão, esta política, continua sendo necessária, fundamental, ainda mais num país desigual. Porém, esse não pode ser o nosso paradigma, esse não pode ser o nosso referencial, esse não pode ser o nosso propósito, não pode ser a nossa meta, o nosso horizonte. A gente precisa ter como meta, horizonte, propósito, referencial... eu estou falando mais rápido, né? Referencial a participação. O desafio hoje é também democratizar o acesso, mas, sobretudo,
trabalhar com a perspectiva da participação, a democratização da participação. E aí, muita literatura sobre isso, mas o mundo da cultura ainda não percebeu essa necessária mudança de chave. Por que isso significa? Significa, quando o menino e a menina vão no museu, tem uma profunda interação com o ato de ir ao museu, seja ele interagindo diretamente ou ele por meio de um forte programa educativo interagindo no museu. Significa garantir a perspectiva, inclusive, que ele possa ser também alguém, um sujeito que vai produzir arte e cultura a partir das conquistas do seu próprio repertório, a partir da troca de saber. Um dos programas mais belos nos últimos 30 anos foram os pontos de cultura. Os mais longínquos sabem bem. O que eram os pontos de cultura? Ele injetava recurso em saberes, em experiências, em mestres, em iniciativas culturais artísticas já existentes. E ele alavancava essa energia. O erro foi não cuidar da gestão e não explicar o que era dinheiro público para essa turma. E essa turma depois ficou com o CPF pendurado, um erro crasso, né? Mas, veja, este programa é visto internacionalmente, é uma experiência, inclusive, muito falada até hoje. Eu acho que, recentemente, o Ministério da Cultura retomou essa temática, né, Sandra? Este programa não é um programa de democratização do acesso. Esse é um programa de democratização da participação. Você alavanca a participação. E quando a gente pensa na escola de tempo integral, você está falando de participação. Quando você pensa em tratar questões socioemocionais, você está falando da necessidade desse jovem participar, né? Então, a saída, a solução é pensar políticas públicas sobre o aspecto da participação. Isso transborda para a saúde, isso transborda, para o óbvio, para a educação, isso transborda para a segurança pública, né? Outro dia eu vi um número que muito me preocupou, eu com os números. Fizeram uma pesquisa sobre a questão da violência nas escolas. E boa parte das famílias, independente da cor do voto, né, que eles fizeram um perfil ideológico, né, dessas perguntas, independente se tinha votado no Lula ou se tinha votado no Bolsonaro, boa parte dessas pessoas responderam: para melhorar a segurança na escola, precisa de mais segurança. Precisa de mais policial, precisa ensinar o professor a ter lá luta marcial, precisa colocar um segurança dentro da escola. A segunda resposta, muito distante dessa triste resposta primeiro, era: precisamos participar mais. As famílias precisam estar mais presentes nas escolas. Os territórios, os vizinhos precisam ser conectados. A perspectiva da participação é central na conquista dos direitos. E aí vem a cultura, aí vem o esporte, aí vem esse elan de educação, cultura e esporte, perspectiva, né, de um museu como o Museu da Manhã, né? Então, a participação, para mim, é central em pensar no ganho desses skills necessários para a gente avançar. Um último dado relevante: o PISA começou a medir, está medindo e vai ampliar para medir 3 esferas, além das esferas tradicionais. Ele começou a medir criatividade. Vai medir, daqui a pouco, no mundo inteiro, pensamento crítico, e vai medir modos de vida colaborativo. Criatividade, pensamento crítico, modos de vida colaborativo. Isso é ou não é arte e cultura? Isso não é o nosso fazer, né, dessas inputs e induções que a gente precisa e necessita. Isso é ou não é perspectiva de participação, né, de relacionamento, de se reconhecer como sujeito, e, na medida que eu me reconheço como sujeito, eu reconheço a Sandra, eu reconheço o Piquet, e o campo de respeito, mesmo na divergência, se amplia. Então, para mim, tem saída. Precisamos mudar paradigma de políticas públicas, referencial, e, para mim, o referencial, muito simples, mas profundamente complexo, mas necessário de ser encarado, é a questão da participação. Perfeito, obrigada. Agora nós temos perguntas ali. Não é nenhuma pergunta. Nós temos lá o Museu da Manhã, a parceria agora com a AI no Museu Educa, e em breve teremos o Museu do Jardim Botânico. É um museu do meio ambiente, né? Uma parceria com o Jardim Botânico. Acho que aí
pensando no tema sustentabilidade e cultura, né, Piquet? Isso aí foi uma grata surpresa aí para a gente poder trabalhar com esses dois temas. Só lembrar que nosso glorioso Itaú é parceiro no Passo do Frevo e também no Museu das Favelas, com muita alegria. E no mar. Tá vendo? Mas eu queria só acrescentar, muito bom saber, eu não sabia que o PISA está incluindo essas duas dimensões da criatividade e da colaboração. No IDG, há 10 anos, a gente defende 4 valores: colaboração, criatividade, alegria, porque tudo que a gente faz é para receber, tem que ter alegria, e respeito, que é a palavra mais importante do dicionário para a gente. Então é muito bom saber que a gente, pelo menos 50% já está sendo avaliado pelo PISA, né? E só para terminar, dizer o seguinte, que inovação e criatividade é uma coisa complicadíssima. E a gente precisa respeitar a criatividade e a inovação, principalmente dos jovens, porque você dá criatividade, dizer que o cara pode ser criativo, na primeira ideia maluca que ele vem, você corta ele pela cabeça. Mas como, que coisa absurda. Das ideias absurdas, de 10 ideias, se aparece uma ou duas geniais dessas malucas, transforma o mundo. Sim. Então vamos ser cautelosos, né, precavidos e esperançosos com as criatividades malucas que vêm aí, porque é delas que a gente está precisando. E desde crianças, né? Eu lembro até que eu participei de um outro evento da OEI, que a gente falou dessa primeira infância, como a criatividade ela é reprimida pelas crianças, né? A criança ali de 2, 3 anos está mexendo em alguma coisa e os pais falam, não vai fazer isso, o que você está fazendo? Você está doido? Então, como é importante, como o ser humano, as pessoas se tornam diferentes, elas têm diferenciais quando tem criatividade, né? Sandra, quer falar mais alguma coisa? Não, só para encerrar, eu acho que a responsabilidade, acho que uma palavra que é importante nesse contexto todo do que a gente disse aqui por último, é responsabilidade social dos equipamentos culturais, das instituições que trabalham com cultura e com educação, porque é isso, para além do espaço físico, onde a gente consegue trabalhar a arte, e aí falando do ponto de vista, por exemplo, dos museus, onde você consegue trabalhar exposições de arte, etc., você tem a responsabilidade social e educação vinculada, e aí que extrapolam os muros daquele espaço. No relacionamento que a gente tem com os nossos vizinhos. Recentemente, o MAR e o Museu do Amanhã fizeram um diagnóstico socioterritorial para entender o perfil dos vizinhos, não só para que a gente pudesse trazê-los ao espaço, mas que a gente pudesse ir até eles. E uma das grandes demandas, resultado desse diagnóstico, foi justamente a necessidade de os museus irem até o território, né, da que a gente pudesse ir para aquele espaço, discutir com a população as necessidades deles, as formações necessárias. Então, a responsabilidade social, acho que é o grande impacto que a gente pode causar é trabalhar com responsabilidade social para além dos nossos muros, com a sociedade, permitindo com que as pessoas acessem aquele espaço para que elas possam ser criativas e que a gente saia daquele espaço para transformar a sociedade ao redor, seja na formação de professores, na formação da juventude e na formação dos nossos vizinhos, né? E aí não é uma formação imposta, mas sim um diálogo muito aberto sobre quais são as necessidades e as demandas daquela comunidade, né? Do nosso ao redor. Porque a gente vem de uma formação de fazedores de cultura, onde a gente acha que sabe o que é melhor para o público, mas a gente precisa mais ouvir, muitas vezes ouvir mais para depois fazer. Então, responsabilidade social para os nossos equipamentos, para os nossos trabalhadores da cultura e como que a gente forma novos trabalhadores nesse grande mercado, nessa grande indústria, com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, para que a gente possa ter dias melhores e um grande futuro para o nosso planeta. É o que esperamos. É isso. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Bom, iniciaremos agora a palestra de encerramento do encontro Cooperação, Sustentabilidade e Cultura, Estratégia